Agora 9 horas mais 4 minutos. Com muita alegria estamos recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM para fechar esse nosso Jornal da Cruzeiro de 2024. Aqui nos estúdios, deputado federal Jefferson Campos, representando a nossa região metropolitana, a cidade de Sorocaba, também em Brasília, para falar desse trabalho que foi feito ao longo de 2024 e também dos últimos anos, por que não, né, deputado? Porque, olha, eu nunca vi um 2024, um final de ano tão movimentado. Seja na Câmara de Sorocaba, acabamos de conversar com o presidente Cláudio aqui, falando do plano diretor. Daqui a pouco tem sessão extraordinária, que já deve estar começando também na Câmara, para discutir a revisão do plano diretor. Dentro do Congresso Nacional, discussões também da reforma tributária, enfim, que 2024 agitado. E a gente agradece demais o senhor aqui com a gente na manhã desta segunda-feira, nesse último Jornal da Cruzeiro de 2024. Obrigado, viu, deputado? Bom dia. Muito bom dia, André Fazano, Cibele Freitas, nosso querido Everaldo, o Vinícius aqui, né, que também está nos assessorando. Muito bom dia ao presidente da nossa Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, Alexandre Latuf. Em nome dele, todos os que compõem esta equipe, eu não poderia deixar de estar nesse momento tão importante do nosso país. Estamos chegando ao final de um ano, é um ciclo importante, né, de avaliação de projetos, de renovar os nossos desejos e trabalhos para os próximos anos e também de estar aqui prestando conta, né, de um ano, como você disse, de muita atividade política. A política tem se envolvido muito na vida do cidadão. Já houve uma época em que alguém dizia, não, a gente vota em qualquer um, depois a gente vê como dá, ou fica em casa, depois a gente vê o que acontece, mas a gente tem visto que não é bem assim. A política, ela envolve diretamente as ações do cidadão, da família, do trabalho, do supermercado, da vida pessoal, familiar, e nós estamos vivendo esta ebulição, tanto em Brasília quanto aqui no Estado e também na Câmara Municipal. Então, estamos aqui, prestação de contas, para também renovar aqui sempre esse contato importante que vocês realizam com toda a nossa cidade e toda a nossa região e, por que não, o mundo. Eu mesmo, quando estou em Brasília, sempre estou sintonizado aqui na Cruzeiro FM, acompanhando as notícias da nossa cidade e região. Agradecendo demais, viu, deputado? E olha, 2024 muito movimentado, falávamos de toda essa movimentação, inclusive da nossa Câmara Municipal, hoje tem sessão extraordinária e tudo mais, mas em Brasília também, que final de 2024, hein? Inclusive essa questão da reforma tributária, todas as questões polêmicas sendo abordadas em relação a assuntos ligados aí ao nosso país. Um 2024 diferenciado, além do normal, do que tivemos em anos anteriores, deputado? Sem dúvida alguma. Você falou aqui da nossa Câmara Municipal, antes que eu me esqueça, um abraço, né, ao presidente Cláudio e a todos os nossos vereadores também, né, ele que estava há pouco, né, sendo entrevistado aqui, prestando contas também do mandato. Então, um abraço para o presidente, em nome dele, todos os vereadores que daqui a pouco estarão em sessão extraordinária. Sem dúvida alguma, o governo tinha urgência nesta apresentação da reforma e dos ajustes fiscais. Veio do Senado para nós algumas matérias e precisavam ser votadas ainda este ano para poder entrar no próximo ano já em validade, porque temos a lei da anterioridade, que o imposto, um tributo e algumas outras matérias só podem ser aplicadas se aprovadas ainda no ano anterior. O governo desfacelado, né, um ministro da Economia, o Haddad, que não sabe bem o que está fazendo. Aliás, ele mesmo confessou que foi em poucas aulas de economia, tem tomado medidas extremamente prejudiciais, no meu entendimento, na minha visão, para o nosso país, medidas que fazem com que possamos ter no próximo ano desemprego, a economia nossa entrando em colapso. Nós estamos vendo que não há uma estrutura de base para o crescimento do nosso país. Todos sabem que cortes têm que ser feitos, é necessário que se ajuste. Eu comparo o nosso país como uma casa, onde você tem um orçamento e tem um gasto acima do orçamento. Todo mês você está pegando emprestado, colocando papéis no mercado, todo mês você está tendo que socorrer a família, porque os recursos não suprem as despesas. E é o que está acontecendo com o país. Ao invés de um ajuste fiscal verdadeiro, onde você diminui cargos, não, nós tínhamos com o governo anterior 22 ministérios, hoje temos 38, 40, já nem sei mais quantos temos, porque se cria ministério para você colocar os amigos apadrinhados, para você dar emprego, e não se cuida da economia. As nossas estatais, os Correios, eu lembro bem, no governo Dilma, os Correios deram um prejuízo de mais de 2 bilhões por ano.
Aí veio o governo Bolsonaro, saneou este departamento, os Correios, né, esta empresa, começou a dar lucros. De novo a gente está vendo os nossos estatais, de novo os Correios batendo em prejuízos bilionários. E não é só os Correios, os fundos de pensões já começam a ser olhados como salvação. Tivemos a CPI dos fundos de Correios, né, nós participamos, para coibir exatamente que aqueles que dependem dos fundos de pensões, funcionários do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos próprios Correios, né, tivessem a sua garantia de uma aposentadoria. Hoje já estamos vendo de novo, que já estão de olho nos fundos de pensões, porque há um dinheiro relevante guardado. Enfim, nós temos a inflação subindo, o supermercado, a picanha prometida não veio, né? O pobre teve que comer algo pior esse final de ano, porque não tinha recurso para estar cuidando, né, da sua família. Nós temos visto isso com muita tristeza. E embora toda a luta, nós votamos contra muitos desses ajustes, dessa reforma tributária, que no nosso entendimento precisa-se sim de uma reforma, e muitas vezes eu vim aqui a Cruzeiro FM para falar sobre reforma tributária. Precisava-se sim de uma reforma, mas não desta forma. Uma reforma que onera, que piora a vida do cidadão, que ganha menos, né, que favorece às vezes as grandes empresas que estão aí precisando também fazer a sua parte, contribuir. Nós tivemos um embate lá em questão da Zona Franca de Manaus, foi um embate que prejudica o nosso estado de uma forma geral, mas que o relator do Senado, né, o senador Eduardo Braga, claro, é de Manaus, colocam o senador de Manaus para cuidar da reforma tributária que vai tratar da Zona Franca de Manaus. E é claro que ele colocou isso como uma condição imprescindível, ele colocou a faca no pescoço dos senadores, votaram, e quando chegou no Senado, na Câmara, apesar de toda a mobilização do governo do Estado, dos nossos líderes, a gente não teve força para retirar isso. Então, um ano que foi de muita atividade. Infelizmente, eu gostaria de estar falando aqui de avanços, né, na economia, na política, mas nós não temos visto isso. Infelizmente, temos visto que o nosso país foi tomado, né, por pessoas que não têm essa noção de política, de civilidade, muitas vezes, de economia. Vamos falar aqui, então, da economia mesmo. E nós estamos chegando ao final de ano muito preocupados. Vai haver, sem dúvida alguma, esta aplicação da reforma que foi aprovada, mas, no meu entendimento, ela ainda trará grandes desafios para que o país continue avançando no patamar que precisa. O que mais preocupa nessa questão da reforma, hein, deputado? Porque até conversando também com o pessoal, falava-se muito da importância dessa desburocratização do pagamento da cobrança de tributos aqui no Brasil, com o IVA, isso seria mais simples, apesar de ainda ser um IVA um dos mais altos do mundo, né? Mas o que complicaria ainda mais essa situação, na opinião do senhor, e que, se tem expectativa de uma mudança ainda no decorrer da discussão dessa reforma? Nós temos uma questão cultural no Brasil muito grande, né? O brasileiro, ele não gosta de pagar imposto e ele se orgulha de sonegar impostos, né? Então nós temos essa questão cultural. Países que a gente vai, ninguém pergunta se você quer CPF na nota fiscal, ele simplesmente emite a nota fiscal, porque o imposto já é retido na medida que você compra, na medida que a pessoa vende. Aqui não, você quer a nota fiscal porque o seu CPF vai estar numa nota fiscal ou não vai estar, e nós temos que essa questão cultural que tem que ser combatida. Agora, é combatida quando eu ofereço o retorno a esse cidadão que está pagando o imposto, e não simplesmente quando um governo quer arrecadar mais porque as suas contas estão extremamente negativas. A carga tributária é sabido de todos que ela tem que diminuir. Agora, a forma como foi feito, o valor agregado, o IVA, né, tirando alguns, o benefício da reforma foi tirar alguns impostos e agregar a outros, é claro. Mas nós entendemos que ainda está muito alto, que ainda precisa ser melhor gerido. E eu creio que todos aqui reconhecem, né, que se tivéssemos uma educação de qualidade, segurança, a medicina, né, que nos atendesse. Agora, além dos impostos altos, ainda temos que pagar a segurança, ainda temos que pagar um convênio médico, ainda temos que pagar uma escola melhor para os nossos filhos. Tudo isso faz com que a gente desacredite que o imposto
imposto vai ser tratado de uma forma respeitosa. Isto vale tanto no município quanto no estado e vale também para o país. Nós temos visto o trabalho, por exemplo, do nosso governador Tarcísio, que a gente acompanha pelas redes ou pessoalmente, quando estamos aí acompanhando, na nossa região sempre está aqui trazendo obras, inaugurando, enfim, sempre está presente. Estivemos aqui na Toyota, na JCB, investimentos na nossa região, e é muito legal quando a gente acompanha e vê que o nosso imposto, pelo menos na nossa região, no nosso estado, tem sido aplicado. A gente vê crescimento. E São Paulo é realmente um estado diferenciado, porque a gente vê isso. Eu viajo muito por todos os estados também do Brasil, né, na nossa atividade política e até fora do Brasil também, e a gente vê esses exemplos de boa aplicação de recursos. Então, há países, né, que as cargas tributárias também são altas, mas a pessoa se tem o retorno. Eu estive agora recentemente, né, em Portugal, por exemplo, estive lá numa atividade também oficial, onde a gente vê muitos brasileiros, me encontrei com muitos brasileiros e conversando com eles é exatamente isso. Amamos o nosso país, queremos voltar para o nosso país, mas a gente vê que aqui há mais segurança, aqui há uma previsibilidade, a gente sabe do recurso, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, se trabalha tanto ou mais do que quando estavam aqui no Brasil, mas eles têm essa previsibilidade da aplicação do recurso, do custo de vida, da moradia, da segurança. Todos citaram muito a questão da segurança, da sensação de segurança que se tem em Portugal. E a gente busca isso também. Infelizmente, ao assistir agora todos os noticiários da manhã, o que a gente vê é insegurança, é o que a gente vê na madrugada aí, pessoas que estão aí roubando o nosso patrimônio, matando, ainda há muito feminicídio, ainda há muita violência doméstica, ainda há muito roubo, furto. Então nós estamos aí por um país a construir. E queremos, né, dar a nossa contribuição, mas isso também faz parte da política. As políticas que lá determinamos, como a saidinha, né, que nós votamos a favor de se proibir as saidinhas, e a gente vê ainda que muitos ainda não estão na aplicação, porque o Supremo entendeu que aqueles que já estavam lá não seriam aplicados, seriam só para os novos casos, e a gente ainda continua vendo pessoas que saem e não para sua ressocialização, mas saem para cometer crimes, assassinatos, e a gente tem que tomar muito cuidado também no nosso dia a dia quanto a isso. Deputado, quando o senhor fala da segurança, e é um estado que vem lutando contra isso, nosso secretário de Segurança, Guilherme Derrite, aqui, que é da nossa região, vem lutando, parece-se muitas vezes, a gente tem a sensação como cidadão de enxugar gelo, porque as coisas não fluem como deveriam. Melhorou-se muito, muito, trabalho incansável das polícias em geral. Mas o que fazer de imediato? Porque realmente, antes a gente perguntava para os ouvintes, fazia as nossas enquetes, o que mais você quer de melhor para o próximo ano, nos anos anteriores? Saúde, educação. Agora é segurança a palavra que a gente vê e vem ouvindo este ano todo de 2024, deputado. Muito bem colocado, Sibeli. Inclusive, um grande abraço ao nosso secretário de Segurança, Guilherme Derrite, nosso amigo aqui de Sorocaba. Tem feito um grande trabalho, a despeito de toda a pressão. É claro que é uma corporação valorosa, né? Os nossos comandantes aqui do CPI-7, os nossos policiais militares, toda a categoria, os oficiais que têm feito o seu trabalho, é uma categoria muito valiosa. A segurança, né? E o Derrite, né? Nós respeitamos muito o seu trabalho, embora toda a pressão que tenha havido, e há erros, é claro, na corporação, como uma corporação com essa, com mais de 100 mil, 150 mil homens, né, no estado, é claro que há erros e a gente não compactua com eles, mas eu quero dizer que o secretário Derrite, na Câmara dos Deputados, na nossa bancada do PL, da qual ele faz parte, tem todo o apoio, estamos trabalhando juntos, o respeitamos, o seu trabalho tem sido notado e nós temos certeza que ele continuará com esse trabalho lindo que ele tem feito pelo nosso estado. Você falou algo muito relevante, Sibeli, porque tudo que a gente faz, a nossa saúde, os nossos bens, as nossas conquistas, o nosso trabalho, a educação, ela é roubada de uma hora para outra quando nós temos a insegurança, né? Quando alguém tira a vida, quando alguém, de uma forma covarde, acaba agredindo pessoas, tudo isso nos gera este sentimento de que não vale a pena ter tudo se você não tem a segurança. Então é importante esta atividade, os bombeiros, né, que realizam um grande trabalho. Nós enviamos recursos agora, eu e o deputado Carlos César, enviamos viaturas aqui para o SAMU, junto com o Derrite enviamos, né, um caminhão para combate ao incêndio, enviamos agora
recursos também para a compra de equipamentos, né? Em nome do Capitão Vale, quero agradecer o trabalho de todos os bombeiros aqui da nossa cidade e região. E tudo isso, quando se gera um sentimento de insegurança, acaba nos roubando a nossa energia, faz com que a gente se desanime, fala, eu quero ir embora do país, eu quero ir para outro lado, eu quero ir para um lugar seguro, temos que ficar fechados em condomínios, porque criar muros altos entre as pessoas, né? E isso não é bom, porque a gente acaba se afastando, desconfiando de tudo, de todos. Hoje qualquer link que você receba no teu celular já pode ser um golpe, as pessoas roubam, os bandidos de dentro, às vezes, das cadeias, onde não deveriam ter acesso a um celular, eles estão aplicando golpes, e tudo isso, nós já temos legislação, que precisa fazer uma lei, já existe a lei, né? Uma audiência onde o bandido sai, às vezes, antes do policial da delegacia, o policial que o prendeu, né, e sai dando risada ainda, tudo isso já existem as leis, agora a aplicação da lei também tem que ser efetiva, né? Nós temos que aplicá-la de acordo com o espírito do legislador. Quando a gente diz assim, olha, é para proibir a saidinha, porque quando sai, boa parte deles reincidem no crime, boas partes deles voltam às práticas delituosas, já existe a lei. Agora, a aplicação dessa lei, nós temos tido esse confronto entre poderes, né? Seja lá no âmbito, estou falando no âmbito federal, é claro, mas isso também tem gerado expectativa negativa na população. Ah, não adianta isso, não adianta aquilo, porque faz isso, faz aquilo, quem manda é fulano, quem manda não são os poderes. E cada poder deve ter o seu papel importante, o executivo, o legislativo, o judiciário, para que a gente tenha uma harmonia. Em 2024 não aconteceu esta harmonia. E isso gera na nossa população, por parte de nós, geram críticas e a gente as recebe, avalia, nem sempre são verdadeiras, porque este equilíbrio de poder, esses pesos e freios e contrapesos, eles não têm funcionado bem. E quando isso acontece, um dos poderes está se sobrepondo a outro, isso acaba gerando, na visão popular, um poder desnecessário. Isso não é verdade. Cada um tem o seu papel, como na sociedade, e nós estamos lá tentando fazer o nosso melhor, inclusive nesta área da questão de segurança, onde aprovamos um pacote, no final do ano houve um esforço concentrado para projetos que estavam parados na área da segurança, para a gente caminhar um pouco mais. Agora estão no Senado, né, e creio, alguns deles, creio que em breve também estarão aplicados na nossa sociedade. Deputado Jefferson Campos aqui com a gente, deputado federal, representando a nossa região lá em Brasília. Deputado, confesso que me preocupou uma fala do senhor, mencionando com relação às expectativas para 2025, e até pela experiência que o senhor tem como parlamentar em Brasília, falávamos aqui da situação, das expectativas também desse ano em relação ao governo Lula para 2025, e o senhor fala que não, pelo dá a entender, não tem boas expectativas em relação principalmente à questão econômica, né? Especialmente diante das medidas que foram tomadas ou que não foram tomadas, né, pelo atual governo. O que mais preocupa o senhor, e até falar um pouquinho dessa expectativa para 2025, se é possível uma reviravolta na questão da economia para o nosso país e é claro, quanto isso vai impactar quem está nos ouvindo agora, o nosso ouvinte aqui do Sorocaba e região também, né, deputado? O nosso país e o nosso povo são muito fortes. Nós temos pessoas trabalhadoras, empresas que estão trazendo recursos. Eu digo, o nosso estado é um estado diferenciado, nós temos visto isso. Agora, como que chegamos a um final de ano com uma cotação de dólar a mais de R$6? Hoje, o dólar está R$1 acima da maior cotação do governo Dilma, quando ela teve aquela pior crise. Hoje estamos acima disso, é um recorde negativo. Ah, mas eu não trabalho com dólar, mas a empresa que você trabalha, se ela exporta, ela está dentro deste contexto. Alimentos que a gente compra, muitos deles cotados em dólares, combustível, o mercado é equilibrado dentro desta visão. Então isso tudo tende a gerar uma alta no custo de vida, na expectativa das pessoas, né? Nós falamos de um churrasquinho de fim de semana, e todos aqueles que fazem um churrasquinho de fim de semana sabem a qualidade e o valor que você está pagando. Você vai ao supermercado hoje, né, você traz poucas coisas e o preço está aumentando, né? Às vezes nos assusta ver com a inflação do ano, 4%. Puxa vida, mas a gente comprava no início do ano de 2024 um valor, os bens que a gente adquiria, seja no mercado, seja no trabalho, seja no material de construção,
Hoje isso está avançando de uma forma violenta. É claro que tem os seus métodos de cálculo, mas a gente tem sentido isto, né? A gente sente isto. Então, a minha expectativa, eu não sou economista, obviamente, mas a minha expectativa, ela se baseia no fato de que nós não estamos fazendo as reformas necessárias. Eu estava vendo hoje o gabinete da primeira-dama, da Rosângela, ele gastou 2 milhões de reais esse ano, um gabinete informal, que não existe no papel. Ele é informal, é apenas para cuidar da primeira-dama. Tem assessoria, tem gasto, tem custo, tem viagens, né? Isso demonstra ao nosso país o exemplo, né? A fala, ela comove, mas o exemplo arrasta. E nós não estamos vendo esse exemplo, nós não estamos vendo isso, pelo contrário. Nós estamos vendo um governo que não corta os seus gastos, que apadrinha os seus companheiros, que aí estão, às vezes, né, que não se elegeram, que estão abandonados. Então, a nossa visão macro, ela mostra que as reformas de base que nós precisávamos fazer não estão sendo feitas. E isso gera na economia, isso gera no empreendedor, isso gera no empresário, né, a dificuldade de empreender, de manter uma empresa aberta. A alta carga tributária, que a reforma se propôs a diminuir isso, no meu entendimento não vai diminuir tanto, mas a minha visão não é positiva neste sentido. É claro que o brasileiro continua trabalhando, as empresas estão empreendendo, né? Mas não é um assunto que nos faz crer que isso pode melhorar a curto prazo. Por isso, vamos continuar a nossa luta. Vamos votar aquilo que é bom, vamos ser oposição como fui durante este ano, naquilo que não é bom para o nosso país, no entendimento de que nós podemos e podemos melhorar muito. O senhor teve a oportunidade, né, de ser parlamentar, também ser deputado federal durante o governo anterior de Luiz Inácio Lula da Silva, e até a gente comentava aqui com relação às articulações, principalmente do Executivo Federal com o Legislativo. Percebe uma diferença entre um governo e outro, que a situação é diferente, o cenário político também é diferente, dentro até das articulações? Temos a Câmara talvez não tão integrada assim, não conversa tanto mais como era antigamente com o governo federal, deputado? Olha, a dificuldade da relação institucional dos ministros com o Congresso é notada. Não há esse diálogo. Hoje o governo é refém dos chamados partidos de centro, seja centro-direita ou centro-esquerda. Há um viés nacional de mudança de pensamento pela direita, principalmente aqui no nosso estado. O PL elegeu 19 deputados federais na última eleição, ou melhor, 17 deputados federais e 19 deputados estaduais. Sem dúvida alguma, o nosso estado agora, o PT, conquistou 4 prefeituras de 645 municípios. 4 prefeituras, 2 cidades com menos de 5 mil habitantes, e Matão e Mauá, que são cidades um pouco maiores. Então, o Estado está num viés de direita. Agora, os partidos de centro-direita, muitas vezes, estão se posicionando também, e quando se chega lá no Congresso, a gente vai votar uma matéria importante, aí esses partidos já não estão tão alinhados assim com o pensamento de direita, né? É um partido que tem 3 ministérios, é outro que tem mais 3 e assim por diante. Este viés está mudando. O nosso eleitorado brasileiro, ele está se aprimorando a cada dia. Não basta ser de direita, né? Não basta. Nós temos grupos de direita, do qual eu faço parte, né? Dos partidos também, e também os grupos de oposição, que são aqueles que votam mais de 70% contra o governo, por entender que as matérias não estão de acordo com o nosso pensamento para o país. Estou nesses 2 grupos. Então, isso haverá uma depuração, sem dúvida alguma. O país está acordando para isso, para valores. Não é só ser direita ou esquerda. Nós defendemos valores, valores da família, valores da educação, valores da economia, valores de austeridade. Eu estou lá há 6 mandatos, né? 2 com Lula, depois 2 com Dilma, teve o mandato Temer, mandato Bolsonaro e agora voltamos de novo. Há um viés totalmente diferente. Parece que o nosso presidente Lula não entendeu que ele não é mais o Lula de 2002. Como eu não sou mais o deputado de 2002, que também começamos lá no mesmo mandato. O país mudou, a forma de se comunicar mudou, a economia mudou, o mundo mudou. E nós temos também que ter as nossas mudanças, temos que ter os nossos avanços, não só tecnológicos,
mas avanço de pensamento, de pessoas, de família, respeitando o pensamento individual de cada um, mas entendendo que há um princípio coletivo que rege a nossa sociedade. Muitas vezes nós temos essa discriminação até religiosa no nosso país, mas se voltarmos um pouco, hoje nós temos um ensino de qualidade, o ensino público nasceu na Reforma Protestante de 1517, quando houve uma reforma protestante e não havia acesso à leitura. Então Martim Lutero, o reformador mor, ele institui num dos seus pensamentos o ensino público, para que as pessoas tivessem acesso, inclusive, à leitura da Bíblia. O ensino de saúde, o sistema de saúde pública também veio dessa reforma. Os colégios confessionais, que hoje oferecem um ensino de qualidade, né, para os seus alunos, eles vieram dessa reforma. Então não dá simplesmente para entregarmos uma universidade a uma ideologia, a proibir que se fale determinados assuntos, né, e ali o aluno, quando chega, ele às vezes é confrontado na sua ideologia, ele sofre bullying, ele é humilhado, até que a gente perde aquele aluno para uma ideologia que muitas vezes vai contra o que ele aprendeu na família, na sociedade, e sai de lá não melhor, mas sai de lá ainda pior, né? Porque a educação não é apenas o valor que ele recebe ali das ciências, das artes, mas é também o comportamento, como ele vai se relacionar com a sua família, com a sociedade, consigo mesmo, e por isso temos visto hoje tanta luta. Então, este é o meu pensamento, é assim que eu tenho me posicionado, tenho tentado também, né, avançar naquilo que a sociedade também deseja, discuto todos os temas, a Câmara é plural, nós temos lá milhares de projetos tramitando, nas comissões, no plenário, às vezes a velocidade disso, hoje temos aplicativos, né, onde votamos, onde a gente se posiciona, as transmissões online, vocês se aprimoraram aqui também na comunicação, e a gente como ser humano, como parlamentar, como pessoa, como família, também tem que ter o entendimento desse avanço. Deputado Jefferson Campos participando com a gente na manhã desta segunda-feira, neste último Jornal da Cruzeiro do ano de 2024. Eu queria agradecer demais a participação, viu, deputado? Importante até para traçar também um panorama, uma visão de quem está dentro do Congresso Nacional, acompanhando todas as questões importantes da nossa Câmara dos Deputados em Brasília, destacando também a importância desse trabalho e principalmente dessa integração entre governo federal, o parlamento, algo muito importante até para o desenvolvimento de discussões importantes e relevantes para o nosso país. A gente deseja um 2025 muito bom para o senhor, que tenhamos notícias melhores aqui para dar, e reforçando mais uma vez o convite de sempre estar aqui na Cruzeiro FM para prestar contas também do seu trabalho, viu, deputado? Afinal de contas, o senhor não conversa com o nosso jornalismo, conversa com os representantes da cidade de Sorocaba, com os moradores da nossa região metropolitana, para falar um pouco desses assuntos tão importantes. Então, muito obrigado, desejando ao senhor uma ótima virada de ano, um excelente 2025, e que tenhamos boas notícias, né? Voltar aqui nos microfones da Cruzeiro FM para comentar assuntos importantes, mas boas novas para a nossa população tão sofrida. Obrigado, viu, deputado? Eu que agradeço a oportunidade de dizer que nós temos trabalhado também pela nossa cidade, pela nossa região. Ainda essa semana liberamos um recurso, né? Destinamos emenda parlamentar que foi paga à Santa Casa de Misericórdia no valor de R$300 mil. Indicamos ao GEPASSE R$500 mil também. Em breve deve estar os trâmites já. Todo ano, aliás, estamos enviando recursos. R$300 mil para a infraestrutura. Será feita a reforma de uma quadra lá no Parque São Bento. R$400 mil para a Prefeitura de Votorantim, para a área do esporte. Mais R$300 mil aqui para a cidade de Salto de Pirapora, onde também enviamos, né, a pedido do prefeito, recursos. Toda a nossa região tem sido atendida. O Sim Mulher, né, dirigida pela Cíntia também, um trabalho importante que ela faz na cobertura de mulheres vítimas, né, de abuso, de violência. Também estamos enviando recursos para esta área. O Espaso, né, que cuida de animais, destinamos recursos também em emendas parlamentares. Enfim, toda a nossa região, a cidade de Itu aqui foi contemplada também com o nosso trabalho. Nós estamos fazendo trabalho político também, né? Nós estamos cuidando também de municípios que precisam desses recursos e nós estamos lá, sempre atendendo prefeitos, os novos, os antigos, os reeleitos, e nós entendemos a necessidade sim do trabalho, é importante, das entidades. Aqui no Lar São Vicente de Paula destinei recursos também,
e já está sendo efetivado, um trabalho muito bonito que faz, cuidando dos idosos. Enfim, nós estamos trabalhando para a nossa região, para o nosso estado, né? Temos votos em quase todos os municípios do estado, isso amplia a nossa responsabilidade, mas a nossa base, a nossa casa aqui em Sorocaba também. Vamos mandar um abraço, né? Daqui no dia 1º teremos aí a posse dos novos vereadores, né? A posse do prefeito reeleito. Mandar a todos um abraço, desejar que seja um mandato efetivo de trabalho pela cidade, né, naquilo que ainda a cidade precisa ser melhorada, que seja realmente um trabalho feito de todos, com efetividade, com seriedade, né. Parabenizar os que chegaram até aqui nesse mandato, os eleitos e os não eleitos também, que realizaram o seu trabalho, deixaram o seu compromisso. Não é fácil uma eleição. Aqueles que criticam os políticos deveriam participar de uma eleição para descobrir os seus amigos, né, quantos votos, quantas pessoas confiam em você, expor, né, porque o político está exposto, ele está lhe pedindo e muitas vezes não é compreendido. Então, a classe política, né, que faz a política séria, estou completando aí neste mandato 30 anos de mandato consecutivo, são 8 mandatos, 2 como vereador e 6 como deputado federal, e nós estamos nesta caminhada, com o mesmo pique, com o mesmo trabalho, com a mesma transparência, né? Continuo ainda as minhas atividades pastorais. Ontem mesmo tivemos 3 cultos na nossa igreja, onde estivemos pregando, e a palavra foi Eclesiastes 7:8, que diz que melhor é o fim do que o começo. Às vezes, às vezes tem gente que começa bem, mas termina mal, e outros que não começam tão bem, mas terminam bem. Então a Bíblia diz que o final, você não será lembrado muitas vezes pelo seu bom início, mas pelo seu final. Então que a gente possa estar terminando bem este ano, na família, na vida pessoal, na saúde, cuidando muito bem da saúde, e também no nosso estado, nossa cidade, nosso país, a nossa casa, que é onde a gente está trabalhando. Então a todos esta palavra, melhor é o fim do que o começo. E você está terminando bem, você está terminando em casa, em família, você está terminando aí no seu trabalho, na sua luta, e as outras coisas a gente corre atrás. Um bom ano para todos, que Deus abençoe, uma boa passagem de anos, não soltem fogos, preserve os nossos animaizinhos que estão aí, né, sensíveis a este barulho. A gente entendeu, né, que os nossos animais sofrem com isso, nossos pets, gatos e outros animais. Então, uma boa passagem de ano em família, na bênção de Deus, que Deus possa estar na vida de cada um, como já esteve agora no Natal, a gente se lembrando do nascimento de Jesus, e que todos os dias ele renasça na nossa vida, como vai renascer o novo ano. Deus abençoe, um abraço a todos vocês, família sorocabana, família da Cruzeiro, da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, né, o Alexandre Latuf, seu presidente, em nome do qual cumprimento todos os profissionais que têm feito este grande trabalho na área de comunicação, ao nosso amigo Fábio, por quem estamos orando, abençoando, e logo vai estar de volta aqui. Que Deus abençoe a todos.